Bom dia, gente. Que bonito, né? A qualidade aí das vinhetas, né? Então, glória a Deus aí por quem tem trabalhado na mídia. Então, a gente tem que dar os parabéns mesmo. Tem uma qualidade muito boa. Transmite bem essa ideia, né? Do que nós queremos passar com as séries. Então, quero dar os parabéns para a turma que tem trabalhado no som, na mídia. Muito bom ver essa galera aqui. Vocês repararam, gente, como tem gente nova? Nova não só na idade, né? Mas diferente. O grupo tem crescido. Olha aí. Quem diria, hein? Quem tinha ver aqui juniores, adolescentes e jovens ministrando. E não só pelo fato de serem pessoas novas, mas porque tem tanta gente nessa idade fazendo tanta coisa que não presta essa hora, né? E a gente vê esses meninos aqui, glória a Deus. Muito bem. Estamos iniciando uma série que vai falar sobre o Rei da Graça. Então você vê aí que são duas palavras bem poderosas, né? Rei e graça. E nós não vamos falar de qualquer rei, nós vamos falar do nosso Senhor, mas a ênfase que nós vamos dar é que ele também não é um rei qualquer. Ele é o Rei da Graça. E só ele é o Rei de toda a graça. Então nós queremos mostrar nesse mês, que é o mês do Natal, o mês da chegada do grande Rei, né? Isso simbolicamente para nós, o mês de dezembro, nós sabemos que não foi em dezembro que Jesus nasceu, muito provavelmente não, né? Mas é óbvio que serve para nós como uma lembrança, né, da vinda do nosso Rei. Essa notícia que deixou muita gente feliz, mas também na época deixou muita gente furiosa. Mas vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre essa questão específica do Natal na semana que vem. Hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre esse conceito do reino de Deus. Gente, isso daria uma série, só isso, a questão do reino de Deus daria uma série de mensagens, ou um ano inteiro estudando num seminário sobre a questão do reino, né? Muita coisa se fala a respeito do reino, e dentro daquilo que eu entendo, que eu compreendo ser coerente biblicamente, eu quero trazer um resumo aqui, bem a grosso modo aqui, para a gente entender um pouquinho sobre essa ideia de reino de Deus, muito falada, aparece muito nas Escrituras, e às vezes, por conta disso, a gente acaba selecionando um versículo aqui, outro ali, e gera uma confusão, mas o reino é agora, é depois? Como é que é isso? O que é o reino, né? Ele é uma realidade atual, é bom entender isso, mas também é uma bênção futura. O reino, ele é uma bênção redentora, experimentada apenas através do novo nascimento. Você só pode participar, fazer parte do reino, quando de fato você se torna um filho de Deus, através do novo nascimento. As Escrituras falam sobre isso. E, contudo, ele também tem a ver com o governo de Deus, né, das nações, sobre as nações no mundo. Deus é rei e ponto final. Sempre foi e sempre será. Agora, o fato é que ele é um rei por direito, mas ele ainda, nessa questão do governo sobre as nações, não estabeleceu seu reino de fato. Jesus não está aqui na terra reinando sobre as nações ainda, mas isso vai acontecer. Quer os homens gostem da ideia ou não, quer os outros reis e governos aceitem isso ou não, um dia, né, vai chegar, o momento vai chegar em que Jesus de fato cumprirá essa promessa de sentar no trono de Davi e reinar com cetro de ferro sobre todas as nações. O reino, então, ele é um domínio no qual os homens entram agora. Então, pelo novo nascimento, você entra, faz parte, né, dessa esfera do reino de Deus. Mas também, todavia, eles vão entrar amanhã, falando também dessa chegada do reino definitivamente na terra de fato. Ele é ao mesmo tempo um presente de Deus que será conferido pelo Senhor no futuro, e, entanto, precisa ser recebido no presente. Você não vai poder participar desse reino futuro, de fato, se você não fizer parte dele, não entrar, não ingressar nesse reino agora no presente.
Com certeza, então, nenhuma explicação simples faz justiça a uma variedade de ensino tão rica, mas diversa. Em primeira instância, o reino fala do direito legal de governar. Então, lembra disso. O direito de governar. O reino de Deus, ele é a extensão do ser de Deus. Não é, primeiramente, o céu. O reino não é, primeiramente, o céu. Não é a igreja. Ele não é um lugar, necessariamente, ou primariamente. Mas ele é a extensão do ser de Deus, que tem o direito legal de governar e de exercer o seu domínio. Então, quando você ouvir sobre o reino de Deus nas Escrituras, você tem que pensar nisso. Mais do que um lugar, um momento, é o direito daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos de exercer a sua autoridade e o seu governo, especialmente nas vidas daqueles que são seus súditos. Ele é basicamente, então, resumido na presença de Deus habitando entre os homens. Então, a vinda do reino não fala de um lugar que está vindo, nem de um lugar para onde nós estamos indo, mas da própria presença de Deus em nós e entre nós. O reino de Deus é um domínio redentor. Quando a palavra de Deus faz referência ao reino de Deus, ela sempre se refere ao seu reinado, seu governo, sua soberania, e não necessariamente à esfera em que ela é exercida. Então, tira um pouquinho esse conceito geográfico de reino e pensa no governo em si, né? Pensa no direito que Deus tem legítimo de exercer o seu domínio, a sua autoridade sobre tudo e sobre todos, especialmente sobre os seus súditos, sobre o seu povo, tá bom? Dito isto, vamos para um texto da palavra de Deus, mas antes, na verdade, vamos só exemplificar o que essa questão do reino está dizendo. Quando você olha, por exemplo, em Marcos 10, 15, abre lá. Esse é um texto bem conhecido, né? Fala das crianças. Marcos 10, 15. Jesus ele fala o seguinte nesse texto. Só para entender essa questão do reino como algo que vai além de um espaço, de um território, de um local geográfico. Em verdade vos digo que qualquer pessoa, isso Jesus dizendo, que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Aí a pergunta que fica, né, olhando para esse texto, o que ele quer dizer com isso? O que é recebido aí? Receber o reino de Deus. Mas receber o quê? O que é receber o reino de Deus aí? É receber a igreja? É receber o céu? Não. É se submeter ao governo dele. A autoridade que ele tem de reinar sobre a vida. Né? É obedecê-lo, é segui-lo. Né? É se tornar súdito. Né? É se prostrar diante da sua autoridade, do seu governo. É isso que ele quer dizer. Quando ele compara uma criança, essa entrega total, totalmente dependente de um governo, daquele que comande. Uma criança é assim, né? Ela depende totalmente daquele que vai comandar a sua vida, daquele que vai dirigir os seus passos, levá-la para onde lhe for, para onde sua vontade quiser. Essa é a ideia. Isso é receber o reino como uma criança, totalmente entregue, dependente. Muito bem. Outro texto bem conhecido, Mateus 6,33. Vira algumas páginas aí em volta para o Evangelho de Mateus, mas deixa marcado. 6,33. Esse texto, agora talvez você vai se lembrar, né? Quando chega lá, a memória. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, que ele falou nos versículos anteriores, serão acrescentadas. Ora, qual é o objeto da busca aí? O que Jesus quer dizer quando fala busquem o seu reino? Ele está falando para buscar a igreja? Ele está falando para buscar o céu? Não. Ele está
está falando de uma submissão à autoridade, ao seu governo, à sua vontade, né? Uma sujeição a tudo aquilo que ele ordena. É fazer aquilo que lhe agrada. É colocá-lo em primeiro lugar. É, de fato mesmo, olhar para ele como aquele que está sentado no trono e dizer: o Senhor é quem comanda. O Senhor é que está no governo, não eu. É ao Senhor que eu vou me prostrar. Eu vou depender de Ti. Minha esperança está em Ti. Não é no meu emprego, porque ele está falando de questões aqui muito materiais, né? Comida, vestimento e tal. E tem muita gente que está preocupada com isso, a ponto de: o que será de nós se o próximo presidente for tal, ou for Y, ou X, ou B, ou A, ou, enfim. E Jesus está dizendo aqui: busquem primeiro o seu reino, o reino de Deus. Então, com base nisso, nós vamos para um texto da palavra de Deus, explorar esse texto e entender um pouquinho sobre essa questão da realidade da graça, né? Ou esse reino da graça. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5, vai trazer bem essa ideia de uma representatividade. Abre lá sua Bíblia em Romanos 5, eu vou projetar aqui também, mas se você quiser acompanhar na sua versão, tudo bem. A partir do verso 12, o texto diz assim, essa versão é da Almeida do século 21, tá bom? Você pode acompanhar aqui direto. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que texto maravilhoso, cheio de graça, não é mesmo? E é muito bom poder olhar para esse texto, para esse conceito, num dia onde nós vamos celebrar a ceia. Porque a ceia é a maior expressão dessa graça de Deus. Né? A ceia mostra, né, esse contraste para nós, né? Do próprio rei se humilhando, do próprio rei deixando essa glória para vir e se entregar pelos seus súditos. Qual rei faria isso? E mesmo que fizesse, qual faria com tamanha
eficiência, excelência e graça. Só Ele. Então nós vamos olhar a partir desse texto 3 realidades dessa graça. Mas para entender primeiro a necessidade e a realidade da graça, a gente tem que entender essa realidade do réu, que é apresentada aí na figura de Adão. Adão como o representante da raça humana. E o texto vai falar um pouquinho sobre essa questão do réu. Eu estou chamando de réu aqui, né? Mas é a pessoa de Adão. Ele aparece aí, bem definido nos primeiros versículos, 12 ao 14. No 12, nós já lemos o seguinte: assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, então a morte em Adão, ela entra no mundo. Ela entra no mundo. Assim também, em consequência disso, essa morte passou para todos os homens. Ora, mas é justo isso? É uma primeira pergunta que surge aí. E tem muita gente que pensa dessa forma. Mas como é que eu posso, como pode eu, que não tive nada a ver com isso, quem pecou foi Adão. Então como pode esse pecado de Adão me tornar pecador também? Como eu posso pagar por um ato que eu não cometi? Será que isso é justo? Nós temos que lembrar, para entender isso, da doutrina das alianças, né? Quando Deus cria o homem, Deus estabelece com ele um pacto. E é óbvio que esse pacto não poderia ser bilateral, onde as duas pessoas, os dois lados, têm direitos e deveres. Isso é comum aos homens mortais. Mas não é justo, porque os lados não se equiparam. Não estamos falando de um pacto de um homem com o próprio Deus, o Criador. Então Deus, ele tem todo o direito de estabelecer as regras, porque ele é o Criador de tudo e de todos. Então quando ele chega ali e estabelece esse pacto com o homem, Deus coloca uma condição. Deus decide criar Adão para ser o representante de todos. E é interessante olhar para isso. Adão era o melhor representante da humanidade. Adão não era qualquer um. Porque você poderia dizer assim, mas como é que pode Adão me representar? Quem você queria que te representasse? Você? Seria melhor que ele? Não. Até porque Adão não foi escolhido, ele foi criado para nos representar. Deus o criou especialmente para isso. Então, ele, Adão, como representante, obviamente ali vocês conhecem a história, ele falha. Ele falha. Adão não nasceu em pecado. Não nasceu com a natureza pecaminosa. Mas ele falhou, então ele representa os homens como escravos e cativos do pecado. Então essa foi uma quebra dessa aliança, desse pacto. Então quando Adão é escolhido para representar a raça humana, a partir do momento em que ele erra, que ele peca, que ele cai, toda a raça humana cai com ele. Quando nós vamos às urnas, e fomos recentemente, né? Nós vamos escolher representantes. Isso dentro da democracia é concedido como direito a nós. E uma vez que você então vota, a eleição é definida, são escolhidos os representantes. Então, quer você goste, quer não, esse é o sistema que vale. Isso faz parte da lei que vigora dentro da democracia no Brasil. Então, quer você goste, quer não, aqueles que estão ali são representantes do povo.
Se o Brasil tiver que entrar em guerra, por exemplo, com uma outra nação, eles não vão perguntar lá bater na sua porta perguntando o que você acha disso. Não, representantes que nós escolhemos, bem ou mal, é que vão decidir sobre isso. Então não adianta você sair falando, o presidente não me representa. Não é verdade isso. Quer você tenha votado nele ou não, quer você goste dele ou não, ele representa você como cidadão brasileiro, sim. E os demais governantes instituídos aqui nesse país, todos eles representam, sim, você nesse âmbito. Isso faz parte da lei, da regra. Então, foi assim que Deus determinou. Em Adão, nós estávamos representados e continuamos representados nessa figura humana, né? Adão é o representante, não foi escolhido, foi criado para isso, para ser o representante. E ele se apresenta, então, como representante de homens como escravos e cativos. No versículo 13, nós lemos, por exemplo, ali, que essa questão da lei, né? Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Essa lei, ele está falando da lei de Moisés. Mas ele está frisando que mesmo antes da lei de Moisés, o pecado já estava no mundo, lá em Adão. E o que ele vai dizer aqui em seguida? Que quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Aí muito cuidado para entender isso, né? Quando não há lei, o pecado não é levado em conta. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: obviamente, se o pecado já existia antes da lei, mas a morte já imperava por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, sempre foi assim, essa é a condição de Deus. Os homens pecavam, morriam, mas quando chegou a lei trouxe para esse homem, não foi a lei que trouxe o pecado já reinava antes dela, mas ela traz para esse homem, então, uma consciência disso. Ela traz, então, ela revela, ela ilumina, então, a consciência desse ser humano em relação ao peso do seu pecado. É isso que ela faz. Por isso que ele diz que antes da lei, o pecado não era levado em conta nesse sentido. Não havia essa consciência do tamanho da transgressão. É como se, por exemplo, acho que aqui vocês já devem ter se deparado, se não na família, com algum conhecido, o caso de alguém que tinha câncer e não sabia. E quando descobriu, esse câncer já estava bem avançado. O fato dela ter descoberto, ou a partir do momento em que ela descobriu, isso não fez com que o câncer se tornasse mais agressivo, só porque ela descobriu que tinha câncer. Isso não mudou a realidade da doença, da desgraça, nesse sentido, que está sobre a saúde dela. Mas certamente, depois que ela descobriu, o peso na consciência aumenta. Porque então ela passa a ter, ela passa a raciocinar sobre o tamanho, né, do mal que lhe sobrevém. Ela passa a ter consciência. E isso acaba pesando, isso acaba trazendo a ela realmente uma noção que vai incomodar. Até muitos vão dizer que depois que as pessoas descobrem, parece que dá a impressão que a coisa definha mais rápido, né? Por causa desse peso. A pessoa não sabe, talvez, muitas vezes, lidar com isso. Então essa é a ideia. Quando não tinha lei, o pecado não era levado em conta. E a lei veio para isso, gente. A lei, aqui fazendo um trocadilho aqui, a lei não é uma vassoura. A lei é uma lanterna. Ela não veio para limpar nada, mas ela veio para mostrar com mais clareza a sujeira que se encontra e que se encontrava na vida do ser humano, de cada um de nós, minha e na sua vida. E todos nós, assim como Adão, caminhamos para essa vida de transgressão e de morte. Versículo 14, a morte reinou. Ele vai dizer, ele vai falar sobre isso, de Adão até Moisés, a morte reinou. Mesmo sobre aqueles que não pecaram,
à semelhança da transgressão de Adão. Então não tem desculpa. Aliás, existe uma linha que vai dizer assim, o homem ele só é pecador a partir do momento em que ele peca. Um homem que foi destacado, que apareceu falando sobre isso, chamava Pelágio. Então o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, não é que todo mundo é pecador em Adão. É que a partir do momento em que o ser humano então comete um ato, aí a semelhança de Adão ele se torna culpado. Mas isso não tem apoio na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos pecadores sim em Adão. Já nascemos com a semente, com a natureza. Por quê? Porque Adão, uma vez que era nosso representante, o réu, nos tornou réus também. E uma vez que ele foi condenado, toda a raça humana, juntamente com ele, eu, você, estamos debaixo da condenação. Então não adianta você que está aí, seja aqui nesse auditório, seja aí pela internet nos assistindo, dizendo assim, mas eu não sou como estes. Eu não sou tão mal assim. A minha vida, eu tenho ali meus defeitos, mas olhando para o geral, para o todo, eu estou na média de aprovação. Não existe um que alcance essa média. Porque a condenação já foi dada em Adão. Adão falhou, logo eu também falhei. Adão pecou, logo eu também pequei, e todos pecaram, como está descrito aqui. Essa é uma realidade. Para entender a necessidade da graça, você tem que entender isso. Senão você não sai do lugar. A sua prepotência, o seu orgulho não vai deixar com que você se aproxime e que a graça te alcance. Por quê? Porque primeiro você tem que entender a desgraça em que você se encontra. A realidade da desgraça, ela é necessária para entender a realidade da graça. Nessa doutrina chamada então de substituição, aprendemos que ninguém representa a si mesmo. Ninguém representa a si mesmo diante de Deus. Quando você chega diante de Deus, ou você chega com o rosto de Adão, ou você chega com o rosto de Cristo. Mas nunca você vai chegar diante de Deus com o seu próprio rosto. Porque você tem um representante. Você teve, e todos têm, em Adão um representante. E você tem também a possibilidade, a oportunidade, a graça de ser representado por Cristo, o Adão perfeito. E isso nos leva para a segunda realidade, a do rei. Os primeiros versículos apresentam essa realidade do réu, da desgraça, da representação que falhou, sobre a qual todos nós estamos condenados. Mas também o texto continua, graças a Deus por isso, falando de Jesus, o Rei da Graça. E essa é uma realidade que também está presente, graças a Deus. A vida e a obra e o sacrifício de Jesus, que nós vamos celebrar daqui a pouco, como nosso representante. Representante de todos aqueles que creem. Tirando-nos da desgraça, da morte, do pecado, do inferno e transportando para um reino de amor, de graça, de justiça. Isso é maravilhoso. Isso não é para nos desanimar, não. Isso é para nos alegrar, para nos fazer pular. Ou, uma sugestão aqui, para nos fazer dar um glória a Deus. O Rei da Graça chegou. Muito mais. Olha como Paulo vai começar o versículo 15, porque ele termina o 14 falando que Adão, sim, é um representante, mas ele era uma sombra, né? Fala que Adão, no 14, ele era uma figura daquele que havia de vir. E quem é este perfeito, completo, que haveria de vir? A dádiva gratuita, versículo 15, ela não é como o caso da transgressão. Jesus é superior, Jesus é mais excelente, Jesus é maior, e ele veio, porque se pela transgressão muitos morreram, e aí está a desgraça,
muito mais a graça de Deus. Muito mais a graça de Deus. O que ele vai dizer? A graça, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, essa graça então transbordou para muitos. Transbordou para muitos. Essa graça te alcançou, meu irmão? Então, quando você olhar para essa ceia hoje, para essa mesa, o pão, o suco, o controle não faz parte da ceia, né? O pão, o suco, lembra dessa graça. Muito mais do que a desgraça em Adão, é a graça em Cristo que transbordou. É verdade, Adão te representa. É verdade que Adão ainda está em você, mas de uma maneira muito inferior à maneira como Cristo está em nós. Se Cristo está em você, louve ao Senhor, agradeça, pule de alegria, porque o Adão já era. Você tem poder dado por Cristo para fazer morrer todos os dias essa velha natureza. Ele continua em você, mas de uma maneira muito inferior àquela que Cristo está e atua em você. Aquilo que Adão fez, em outras palavras, não é mais poderoso do que aquilo que Cristo fez. Amém? Não é. Não é. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos ver isso. A dádiva gratuita, versículo 16, fala que veio de muitas transgressões. Muitas transgressões. A dádiva de Deus não só cobre a transgressão de Adão, mas muitas transgressões. A substituição de Jesus como nosso representante, ela não só cobre essa de Adão, mas também cobre todas as nossas transgressões. Cobre todas as transgressões de todo aquele que crer nele, que se entregar a ele, que crer no sacrifício que ele fez, que aceitar a sua representação, que se colocar debaixo do seu reinado, do seu governo, da sua autoridade. É interessante no versículo 17, muito bonito ler isso. Porque a morte reinou pela transgressão de um só. Então, os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida. Se em Adão existe um reinado que é do pecado que leva para a morte, isso é fatal. Em Cristo existe um reinado muito maior que leva da justiça para a vida. Ele cumpriu essa justiça. Ele te justificou pela graça. Essa é uma realidade tremenda, irmão. Eu não sei como isso não entra na cabeça do mundo. Mas é pela graça, né? Não é pela nossa retórica. Nossa função aqui é pregar, é viver nesse reino, mostrando essa graça na nossa vida. Mas, gente, como que pode alguém continuar aceitando e achando que está bom a representatividade de Adão e ignorar e rejeitar a representatividade da graça de Cristo e continuar condenado, continuar fadado a esse destino de inferno, de morte, de separação eterna, quando Jesus está oferecendo a dádiva que é muito mais transbordante, que é superior, que é a da salvação, do seu governo sobre as vidas. Quem reinará? Quem reinará? Que ele diz aí, muito mais em vida. Quem serão estes que vão reinar? Aquele que um dia foi escravo em Adão. Olha a graça, gente. Eu e você, um dia condenados, escravos em Adão, agora em Cristo, reinaremos em vida. Não há reis entre os descendentes de Adão, somente entre os descendentes de Cristo.
A obra de Jesus não foi somente uma obra de resolver o problema de Adão, mas de restaurar a nossa sorte como súditos do seu reino. Jesus veio para restaurar a nossa sorte, meu irmão. Ele veio para mudar essa história. Isso é a realidade da graça. É o reino dele entre nós. Isso é maravilhoso, irmão. Cristo representa os homens como cidadãos de um reino. E que reino é esse? Na terceira realidade, a realidade do reino. Que reino é esse? Versos 18 a 21. Interessante entender isso, essa questão do todos no verso 18, para entender a realidade do reino. Quem participa desse reino? É todo mundo? Certo, Jesus morreu por todos. Mas Jesus escolheu a todos. Todos serão representados por ele. Então, para que a igreja? É todo mundo que está enquadrado na graça? O que o apóstolo Paulo vai dizer aí no verso 18? É chave para entender isso. Assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. O que significa isso? Porque o texto parece apontar para isso. Condenação para todos, então a graça para todos. A representação de Adão a todos os homens, ela é a todos os homens porque se trata de uma representação por natureza. É óbvio, eu estou representado em Adão porque eu sou ser humano. Então Adão, como ser humano, representa todos aqueles que nascem, todos aqueles humanos que aparecem, que nascem, que chegam à vida. Então todo ser humano é representado naturalmente como ser humano em Adão. Já a representação de Cristo é uma representação não por natureza, mas por graça. Então, a representação de Cristo, ela é a todos os homens nascidos em Cristo. Se a representação de Adão é para todos os homens nascidos em Adão, ou seja, por natureza carnal, física, a representação de Cristo é para todos aqueles nascidos em Cristo, que têm uma natureza espiritual. E todos aqueles nascidos em Cristo só são somente aqueles que creem na pessoa e na obra dele. Apenas aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Apenas aqueles que se submetem ao seu governo. E assim entram e fazem parte do seu reino. E aceitam a sua autoridade como o Rei Supremo em suas vidas. Apenas estes, então, é que a representação de Cristo alcança. Nesse sentido. Porque são nascidos em Cristo. Os nascidos em Adão, representados em Adão. Eu também fui nascido em Adão, representado em Adão, porque, obviamente, tive um nascimento natural. Mas a partir do dia em que tive um novo nascimento, e aí falando da salvação, agora eu passo a ser representado em Cristo também, porque sou nascido dele. Entende essa diferença? Então não são todos não são todos. Em Adão, sim, mas em Cristo não. A pergunta é, você já é representado por Cristo? A pergunta é, você já entregou sua vida para Jesus? De fato, o governo de Jesus é real na tua vida? Ou você leva a vida através do seu governo? Jesus é fachada, fica ali apenas na caneta. Mas na prática, na vida, não é. Eu não estou falando de vida. Eu estou falando do governo de Jesus na tua vida como um todo. Isso é o que revela se ele te representa. Adão te representa, isso é fato, você nasceu. Mas e Cristo? E se você vai tomar a ceia, é porque você já tem essa certeza que Jesus é teu representante espiritual. Você foi nascido dele, teve um novo nascimento. E esse novo nascimento revela um governo dele, a sua vida mudou. Não mais vive você, mas Cristo vive através de você. A lei veio para que a transgressão se ressaltasse, como eu falei, né? Assim como o pecado reinou, agora também a graça vai reinar. A lei, como eu disse, ela não é uma vassoura, ela é uma lanterna. Então ela veio para mostrar o quanto nós somos pecadores e sujos e o quanto nós somos incapazes de fazer essa limpeza por nossa conta. Através da representação de Adão, a gente só traz mais sujeira
para o ambiente da nossa vida. Mas um dia Cristo veio, Ele sim, veio para purificar de toda injustiça e nele nos fazer justos. Essa é a realidade da graça, essa é a realidade do reino da graça. Assim, a graça da justificação produz uma nova realidade, um novo ser humano justo para viver em justiça por meio somente de Jesus Cristo. Algo futuro, mas que também deve se evidenciar agora no presente. O reino de Jesus, a graça de Jesus, o governo de Jesus sobre a vida dos seus súditos. Terminando aqui, a dor do pecado, e aí está um problema, né? Porque muitas vezes o pecado não causa mais dor. E o verso 21 vai dizer, é para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida, por meio de Jesus. E a dor do pecado é o maior sinal de que a graça de Deus nos alcançou. A dor pelo pecado é o maior sinal de que a graça de Deus nos alcançou.